Se for menor, você vem e coloca que é em Newton. E aí você muda aqui, ó. Muda para 2 casas decimais também. Então, feito isso, ó, então eu mudei a unidade de comprimento e a unidade de força. Então, fiz isso, dou um ok aqui, ó. Ó, vocês aí que estão acompanhando, estão aqui, ó. Pode ver que ele já mudou, ó. Então, o padrão que era em metros, ele veio para centímetros. Então, já está com outra unidade que a gente ajustou ali. Então, agora, a gente vai colocar aquelas coordenadas, né? Então, a gente vai colocar cada um dos pontos que a gente montou aquela tabelinha, tá? Tranquilo até aqui? Alguma pergunta, dúvida? Querem que faça de novo? Poderia refazer, fazendo um favor, professor? Vamos lá. Então, abriu o programinha, vem na abinha opção, unidades, muda aqui, ó, comprimento e a unidade de força. Então, aqui, ó, só para ficar bem claro, muda aqui e aqui. Então, eu sempre mantenho aqui, ó, com 2 casas depois da vírgula, que é o que eu normalmente cobro nas provas, nos trabalhos aí, então não precisa de mais que 2 casas, não. Aí fez isso, ajustou lá, dá um ok, ele já vai mudar as configurações do padrão que ele veio. Aí vocês vão precisar, ó, vir aqui nessa, tá vendo? Vou pegar aqui para ficar bem claro. Ó, vocês vêm nesta opção aqui, ó. Vendo que parece tipo um teclado ali? E, ó, quando ela fica selecionada, igual tá agora, quer dizer que ela tá funcionando. Então, ó, vocês ligam esse modo aqui e vem nessa opção aqui, ó, inserir nó. E ele vai abrir uma coordenada x e y aqui. Tá. De novo lá. Então, seleciona esse modo aqui, ó, que parece que tem tipo um teclado de computador. Selecionou, ela fica igual tá aqui, ó. Se ela não tiver selecionada, ela fica assim, ó. Então, selecionou e clica na bolinha lá, ó, inserir nó. Ele abre isso aqui, ó. Aí, quando abrir aqui, vocês vão colocar as coordenadas que vocês montaram a tabelinha lá. Eu anotei, não vai aparecer para vocês, mas eu anotei aqui a tabelinha lá que eu fiz daquela treliça de exemplo lá. Então, eu vou colocar todos os 6 nós que tem naquela minha ponte, ó. Então, aqui, ó. Então, o primeiro nó é o 0, 0. Aí, o segundo seria 10 e 0. 20 e 0. 30 e 0. Aí, 10 e 10. E 10 e 20. Opa, errado. 20. Acho que é 20 e 10. Isso aí. 20 e 10. Aí, agora deu certo. Ó, para quem prestou atenção, viu que aqui, ó, no cantinho, ele fez isso aqui, ó. Tá vendo esses pontinhos aqui? Então, esses diferentes pontos são todas as coordenadas lá da minha treliça. Beleza, então, coloquei as coordenadas aqui, eu vou vir nessa opção aqui, ó, inserir membro. Opa. Não, ó, tira a seleção primeiro e vai lá, inserir membro. Vamos lá de volta, ó. Ele estava selecionado aqui, ó. Então, estava selecionado esse keyboard aqui, ó. Então, o que eu fiz? Deseleciono o modo lá do teclado e aí venho na opção inserir membro. Aí ele vai mudar o cursor aqui, ó. Ele aparece tipo esse quadradinho ali, ó. Tá.
Aí com esse quadradinho, ó, vocês vão ver que quando vocês chegam perto do ponto, ele já puxa para o centro do ponto, sabe? Aí vocês vão, ó, desenhar todos os membros da treliça de vocês. Então clica em um, até a gente desenhar toda a nossa treliça. Ó, beleza. Então, nesse ponto aqui, a gente desenhou já toda a treliça. Então, a gente vai mudar, ó, o nosso cursor para o mousezinho normal. Tá, então agora, o que a gente vai fazer? Ó, então, desenhamos a treliça. Então, o primeiro passo, beleza, que era desenhar, né, toda a treliça. Agora, a gente precisa contar para o programinha que essa estrutura que a gente fez, ela é apoiada em 2 pontos, né, que vai ser os 2 apoios lá que a gente já tinha combinado na hora de vocês fazerem os cálculos. Tá. Aqui. Então, a gente vai selecionar o primeiro ponto lá. Sempre que a gente seleciona um ponto, ó, ele fica em vermelho. Então, se vocês olharem aqui, ó, ele está em vermelho o pontinho aqui, e todo o restante, né, da nossa seleção aqui, ela está em verde, ó. Então, só ficou em vermelho ali o pontinho que a gente selecionou. Então, selecionou o pontinho, aí vocês vêm aqui, ó, nessa opção que tem um triângulozinho ali, ó, suporte, e ele abre uma linha lateral aqui, ó. Então, selecionou a opção de suporte, ele vai abrir isso aqui, ó. Tá? Então, aí o que a gente faz? Então, esse suporte aqui, ele é daquele apoio lá do tipo pino, né? Então, ele restringe o movimento em X e Y, né? Então, ele permite a rotação. Então, o que a gente vai dizer aqui para o programinha, ó? Então, ele é fixo em X e fixo em Y, tá? E aí, ó, tem essa opção aqui, ó, aplicar suporte para o nosso selecionado. Então, aqui, ó, clicou aqui, viram lá que apareceu o suporte? Ó, apareceu agora o suporte que a gente queria lá. Tá, agora a gente precisa colocar o suporte no segundo lado aqui, ó, desse lado de cá. Então, a gente, ó, clica para fora lá e vem e clica no nó que a gente quer. Esse nó aqui, ele é livre em X e ele tem restrição em Y, né? E aí a gente vem e manda aplicar no nó selecionado. Aplicou no nó selecionado, olha aqui, apareceu, né, o segundo apoio. Tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Beleza. Ó, então, feito isso aqui, então basicamente a gente desenhou o que vocês tinham feito, né, como proposta do desenho técnico lá do primeiro bimestre. Então, isso aqui é só a representação, né, digamos, do esqueleto da nossa ponte lá. Agora vocês sabem lá que vocês projetaram essa ponte, por exemplo, lá para suportar uma carga de determinado peso lá. Então, eu vou dizer que essa minha ponte aqui, ela vai suportar uma carga de 500 newtons. Tá? Então, essa carga de 500 newtons, eu vou ter que colocar ela aqui, ó. Como a minha ponte não é simétrica, eu vou colocar ela como uma carga nos pontos aqui em cima. Então, nos 2 pontos lá de cima da minha treliça. Então, eu vou... Daí, ó. Então, vocês vêm aqui. Vou representar aqui para vocês, ó. Nesta opção aqui, no Downforces,
Aí seleciona essa opção, ele vai abrir essa abinha na lateral direita que apareceu aqui, ó. Tem esse FX, FY e o momento. Tá. Aí, o programinha, ele obedece, digamos assim, a questão de vetores, né? Então, a gente vai colocar uma força em Y orientada para baixo, tá? Então, a gente vem aqui, ó, criar uma força, daí eu vou chamar essa força, né, de algum nome, eu vou colocar como F1, feito. Aí ele abriu aqui para a gente digitar qual que é o valor, então, que essa força ela tem. Então, como ele obedece à questão dos vetores, ó, então eu tenho que colocar, se a força é para baixo, eu tenho que dizer que ela é negativa. Então, é um vetor, né, na direção negativa. Então, coloquei ali, ó, menos 250. E aí eu venho aqui e eu vou selecionar os dois nós aonde eu quero que apareça essa força. Ó, e Shift. Ó, selecionei os dois nós ali. Aí eu venho aqui nessa opção aqui, ó, aplicar a força aos nós selecionados. E quando eu clicar, vão aparecer as forças aqui, ó. Viram lá? Apareceu as forças aqui. A gente está quase chegando no ponto que dá para calcular. Beleza. Então, feito isso aqui, então a gente, né, estruturou toda a parte que, né, a gente tinha de informações iniciais. Agora, a gente vai precisar contar para o programa que cada um desses segmentos aqui, dessa estrutura, ele é feito de alguma coisa. E, né, que essa alguma coisa apresenta uma área de seção. Então, não é que o programa vai calcular tensão. Então, você pode colocar, mandar o programa calcular tensão, mas a gente vai fazer ele entender que é feito de alguma coisa, mas a gente vai determinar a força, não a tensão, tá? Então, o primeiro passo aqui, ó, a gente vai adicionar os parâmetros do material. Então, da mesma forma que para força, então a gente vai criar um novo material. Então, é uma forma também de vocês conferirem depois os cálculos que a gente vai ver na próxima aula. Eu vou colocar que é um material genérico e vou colocar aqui que chamado de teste. Ó. Então, material teste. Aí ele dá, né, opções como padrão aqui, né? Então, então ele dá o módulo elástico, o módulo de Poisson e o coeficiente de dilatação térmica. Então, se você for colocar um material diferente, você tem que passar para o programinha esses valores, né? Você tem que conhecer ali o módulo elástico, o coeficiente de Poisson e a questão ali do módulo de expansão térmica linear. Então, feito isso aqui, então eu vou contar para o programinha que todas as barras ali, todos os segmentos são feitos desse material. Então eu venho aqui, ó, aplicar material presente para todos os membros. Ó, então ele disse agora que todos os membros da minha treliça são feitos com esse material. E ainda precisamos colocar a questão da seção transversal. Ó, eu vou colocar, já como eu sei que é uma seção circular, então vou colocar aqui, vou puxar o 6 para o lado aqui, colocar aqui que é uma seção circular, e ele já vai abrir as opções aqui. Aqui ó, tem que colocar o nome, teste, uma seção circular, ele já vai abrir aqui ó, os parâmetros de cálculo. Aí a gente vai colocar os valores aqui, né, digamos, deixa eu ver se ele dá para ficar sem nada. Vamos só fazer um teste aqui.
Não, tem que ter aqui. Então, eu vou dizer que é de 18 milímetros. 18? Não. 1,8 milímetros. Que é o diâmetro do macarrão lá. Tá. Ó, então aqui, o que a gente fez? Então, a gente desenhou a nossa ponte, né? Desenhamos a treliça. Colocamos os apoios, também que colocar os tipos de apoio, né, em cada um dos lados. Aí depois de colocar os apoios, a gente fez posicionamento das forças. Depois de posicionar as forças, a gente contou que, né, todos os membros eram feitos lá de um determinado material. E aí, por último, colocamos que a nossa seção é de barras circulares. Tá. Aí, ó, eu apliquei a todos aqui de barra circular. O próximo passo, ele já vai fornecer para a gente os valores de força em cada um dos membros aqui, que é o que vocês calcularam no bimestre passado, tá? Então, ele vai pedir para vocês salvarem esse arquivo antes de fazer o cálculo. Então, a gente vai colocar aqui, ó, colocar teste 21. Eu? Ok. Tá. Aí, ó, a gente já fez tudo o que precisava antes de mandar calcular. Para a gente calcular, ele tem aqui essa opção aqui, ó. Cálculo de forças axiais. Então, aí a gente vem aqui e manda ele calcular. Ó, ele calcula o valor das forças, né, em cada um dos membros da nossa treliça, ó. Então aqui, ó, ele põe nessa forma de diagrama aqui, mas ignora seu diagrama. Enfim, ele vai contar para a gente que, então, as forças, né, em cada um dos membros, ó. Então, qual que é a interpretação aqui, ó? Então, esse primeiro membro aqui, ó, então ele está sujeito, né, a uma carga ali de 249,93. Esse membro inclinado aqui, então, está sujeito a uma carga, né, de compressão de menos 353,46. Aí, ele vai mostrar para a gente todas as forças, né, que esses membros estão suportando. Então, aí qual que era a ideia? Então, como eu tinha pedido para vocês calcularem, né, à mão e fazerem, né, um diagrama de esforços lá, então seria basicamente um desenho, né, no qual vocês iam colocar todas as forças, né, de cada um desses membros, cada um dos membros dessa treliça estaria suportando. Então, indicando, né, todas as forças, vocês teriam lá um desenho que vocês fizeram à mão, né, calculando todos esses valores aqui. E aí vocês vão, basicamente, conferir, né, se os valores deram os mesmos, né? Então, vocês vão olhar lá o que vocês calcularam na mão e comparar com os valores que o programinha ele vai passar aqui. Tranquilo? Alguma dúvida?